Ao chegarmos ao pequeno hotel, éramos os únicos hóspedes e nos mostraram o quarto. O piso de madeira velha rangia ao pisar, lembrando um filme de terror. Quando o senhor da recepção nos deu as chaves, ele nos avisou que, se saíssemos e voltássemos ao hotel à noite, acontecesse o que acontecesse, fôssemos direto para o quarto. Mazamitla, Jalisco, México. Povoado mágico na Serra do Tigre, cercado por florestas sem fim e montanhas cobertas de neblina ao amanhecer. Conhecida como Suíça mexicana, parece ter saído de um cartão postal. Ruas de paralelepípedo, casas com telhados de telha, cheiro de pinho e cabanas acolhedoras, desde as mais modestas até as mais luxuosas. Sim, é um lugar que todos deveriam visitar ao menos uma vez na vida. Mas como ocorre em locais com muita história e natureza, Mazamitla também guarda outra face, a das lendas em suas ruas, em suas florestas, nas próprias cabanas onde os turistas vão descansar. Contam histórias de aparições e vozes estranhas vindas da floresta à noite, de presenças que vigiam ou espreitam na escuridão. Acontecimentos simplesmente inexplicáveis, onde o tempo parece passar de forma diferente. Claro, há lendas transmitidas por gerações, mas há também relatos recentes e documentados de encontros paranormais que visitantes compartilham com medo. Após a investigação da comunidade, não são poucos os que afirmam que ali, em Mazamitla, acontece uma das histórias mais populares dos relatos da noite, a cabana na floresta. Apesar de nunca ter sido confirmado, tantos vídeos e comentários levaram muitas pessoas a falar sobre isso no TikTok. E percebemos que agora há uma grande quantidade de pessoas de fora da comunidade, até mesmo sem saber das nossas histórias da cabana na floresta, nem das que já contamos. Começaram a compartilhar nessa plataforma e em outras também suas experiências nas cabanas de Mazamitla. Recebemos muitas dessas histórias, algumas até sem nomes dos autores, mas acreditamos que é hora de compartilhá-las, porque talvez estejamos diante de um dos lugares com maior atividade paranormal no México. É hora de reunir mais histórias. Se tiver uma, envie o quanto antes, mais rápido do que imagina. Estaremos lá? Porque sim. Adoraríamos ir gravar um episódio lá, para comprovar se é verdade que ninguém pode ir a Mazamitla sem levar uma prova do sobrenatural. Você está ouvindo relatos da noite? A todos que nos ouvem no YouTube, lembramos que fiquem até o final deste episódio porque vamos anunciar os 10 vencedores e vencedoras dos livros do sorteio pelos 2 milhões de inscritos. Iniciamos o episódio com um breve relato enviado em captura de tela. Queremos encontrar o autor ou autora, seria interessante saber mais sobre isso. Esta é a história. Fui com amigos para uma cabana afastada da cidade. Disseram que a loja mais próxima ficava a 15 minutos. Então fomos por volta das 5 da tarde, ainda com sol. Andamos muito, mas não chegamos a lugar algum. Uma hora depois, chegamos a uma área com casas vazias. Entramos numa loja velha e empoeirada e decidimos não comprar nada. Avançamos um pouco mais e chegamos a outra loja, onde nos disseram que, de fato, a cabana onde estávamos ficava a 15 minutos. Pensamos que nos perdemos, mas achamos que na volta seria diferente. No entanto, demoramos mais uma hora. E voltamos quando já estava completamente escuro. Alguns amigos tinham ficado na cabana e uma garota tinha saído para nos procurar. Ela disse que, ao caminhar, chegou ao mesmo vilarejo quase abandonado em 15 minutos,
mas ao entrar, ouviu crianças rindo. De crianças que ela não via e ficou com medo, então voltou. O estranho é que nunca nos encontramos, apesar de haver apenas um caminho para chegar e dos lados só havia floresta. Fui para Mazamitla logo após o fim das restrições da Covid, quando os pontos turísticos reabriam. Me hospedei em um hotel atrás da igreja. Não lembro o nome, era bem antigo. Ao chegarmos, éramos os únicos hóspedes e nos levaram ao quarto. O piso de madeira velha rangia ao pisarmos. Ao entregar as chaves, ele avisou que se chegássemos à noite, fôssemos direto ao quarto. Naquela noite, voltamos do jantar por volta das 11h30 e, conversando, começamos a ouvir passos no quarto. Passos de algo que não podíamos ver, mas que parecia andar. A 1 metro, bem devagar. Acreditamos que era pelo piso velho e variação de temperatura. O estranho foi que, já com a luz apagada dentro do banheiro, dava para ouvir como se estivessem rolando algo de metal na banheira. Com medo, só levantamos ao amanhecer. Ao verificar pela manhã, encontramos uma moeda enferrujada. Peguei porque vi uma fonte no pátio e quis jogá-la lá. Ao devolver a chave, o recepcionista perguntou de onde tirei a moeda. Eu disse que foi do banheiro. E ele me respondeu que essas moedas antigas só podiam ser encontradas no poço, porque as pessoas há muito tempo costumavam jogá-las lá. Olá, Uriel e comunidade de Relatos da Noite. Meu nome é Carlos, acompanho o seu canal desde o YouTube e sempre sinto vontade de contar um relato que vivi com amigos e meu irmão há alguns anos. Como pessoa cética, esse foi o meu momento para entender que existem coisas muito estranhas, mas acima de tudo, como você menciona em vários relatos, é preciso ter respeito pelas coisas que desconhecemos. Esta é uma história que várias pessoas podem contar e que sempre concordamos porque aconteceu com todos nós. Tudo começou em 2010. Meus amigos e eu alugamos uma cabana em Mazamitla, Jalisco, a pouco mais de 1 hora de Guadalajara. Queríamos descansar e passar o feriado lá. Naquele tempo, como éramos estudantes, buscamos um lugar barato para ficar. Éramos 12 pessoas e conseguimos uma cabana com 3 quartos. 3 dormiram embaixo e 2 em cima, onde nós ficamos. No primeiro dia, tudo foi bem, mas algo estranho aconteceu. Deixamos as coisas nos quartos e saímos para comer. Só um amigo ficou para tomar banho. E ele conta que, enquanto escovava os dentes, conseguiu ver no espelho do banheiro alguém passando atrás dele. Do espelho do banheiro era possível ver as escadas da cabana. Ele não quis se apegar a isso, mesmo já não tendo mais ninguém na cabana, e simplesmente ignorou. E o dia continuou como se nada tivesse acontecido. À noite, já meio bêbados, começamos a contar histórias de terror mais para zoar. E depois a gente quase começou a desafiar que, se tinha alguma coisa, que se manifestasse, que algo acontecesse para acreditar. Tínhamos a coragem típica de festa entre amigos. Que erro! Como podem imaginar? Naquela mesma noite, outro amigo que dormia sozinho com sua namorada viu como, à luz da lua, a silhueta de uma pessoa surgia ao lado da cama. Parecia que alguém os observava dormir. Assustou-se tanto que se cobriu como na infância. No dia seguinte, passeamos pela cidade e cachoeira. Ficamos fora por umas 3 ou 4 horas. Ao voltar, percebemos que a cabana estava aberta. Questionamos se alguém esqueceu de trancar, mas o mais estranho foi que todas as portas da cabana, geladeira, despensa, banheiros e cozinha estavam todas abertas.
como se alguém tivesse entrado para roubar. Nada estava faltando. Todas as coisas ainda estavam lá, até mesmo o meu laptop, que eu tinha deixado em cima da mesa porque precisava entregar um trabalho na segunda-feira. À noite, todos reunidos na sala, bebendo cerveja e tequila. Ainda com clima de festa, mas já sem vontade de desafiar. Quando ouvimos a descarga sendo acionada no banheiro de cima, todos ficaram em silêncio, exceto eu. Por algum motivo, gritei: "Já pega leve, seu otário." Zoar tudo era meu jeito de tirar a importância do que acontecia e evitar perdermos o controle. Mas ninguém riu. Ninguém reagiu. Por mais que quiséssemos evitar, o medo já estava bastante presente entre nós. Naquela noite, enquanto dormíamos, um amigo viu alguém entrando no quarto grande, onde 7 de nós estavam em beliches. Ele disse que a silhueta se aproximou de mim. Ficou ao meu lado por um momento, se inclinou em minha direção e depois foi embora. Meu sono é tão pesado que não senti nada. Quando meu amigo me contou no dia seguinte, tudo o que eu tinha a dizer foi: "Então da próxima vez me acorde, por favor." O segundo dia foi mais tranquilo, comemos na vila, passeamos a cavalo. Já havia uma discussão forte por dinheiro. Mas chegou a terceira noite. Aquela maldita terceira noite. Nesse ponto, já tentávamos brincar com as coisas que tinham acontecido e dizíamos que cada dia era pior que o anterior. Como a atividade paranormal tinha acabado de estrear, comentávamos que parecia que estávamos vivendo o filme. Nada nos preparou para aquela noite. Fomos dormir e, após as noites anteriores, trancamos a porta do quarto com chave. Eram cerca de 3 da manhã quando, meio dormindo, ouvi alguém me chamar em voz baixa: "Carlos, Carlos, acorda." Meio que acordei e vi que era meu amigo. Ele me disse: "Alguém quer entrar no quarto?" Virei para a porta e vi a maçaneta girando aos poucos, até que a porta começou a se abrir lentamente. O medo me paralisou. Só consegui falar com outro amigo para nos prepararmos. Luiz, abra os olhos." Ele acordou, viu a porta e só disse: "Quem quer entrar?" A porta parou e uma calma estranha tomou o quarto. Logo depois, ouviu-se algo ou alguém correndo pelas escadas e batendo furiosamente na parede. O som foi tão forte que ecoou por toda a cabana. Isso durou pelo menos 30 segundos, até que a janela do banheiro bateu, parecendo que ia quebrar. Dessa vez, todos acordaram. Meu irmão foi o primeiro a perguntar o ocorrido. Falei que tentaram entrar no quarto. Ele pensou imediatamente que se tratava de um ladrão, mas ao tentar abrir a porta para verificar, não conseguiu movê-la. A porta do quarto parecia travada, como se alguém puxasse por fora. Meu irmão, que é muito forte, se apoiou com as pernas e finalmente conseguiu abrir. Os demais levantaram assustados e confusos. Assustados, resolvemos revisar a cabana. Era um armário ainda não aberto. Achamos um crucifixo com quase 1 metro de altura. Enorme e detalhado. Achamos estranho, mas o deixamos no corredor. Naquele momento, achamos que poderia ajudar. Quando tentei dormir, após sentir que os outros já dormiam, quando finalmente tínhamos ficado em silêncio, eu ouvi algo dentro do quarto, como se alguém andasse entre as camas, arrastando os pés. Fechei os olhos com força e encolhi as pernas, como quando criança se esconde sob as cobertas, tomado pelo medo.
Nesse momento, eu senti o colchão do beliche onde eu dormia afundou, como se alguém subisse por ele. Senti como se alguém me pegasse pelas pernas. E depois tentavam me puxar para baixo, mas devagar, como se não quisessem me acordar. Gritei tanto que meus amigos assustados correram, acenderam a luz, mas não havia nada. Decidimos dormir juntos, apertados no mesmo quarto. As batidas foram lá embaixo, junto à porta, mas dentro da cabana, como se alguém enfurecido batesse nas paredes. Ao amanhecer, enquanto o povoado acordava, cachorros latiam sem parar em direção à nossa casa. Fizeram isso por quase meia hora, não só alguns minutos. Parecia que sabiam que havia algo ruim ali conosco. Antes de voltar à Guadalajara, verificamos a cabana para pegar os vidros quebrados, mas não havia nada. A janela do banheiro estava intacta. A única coisa estranha era que no segundo quarto, aquele que deixamos vazio, cobertores, lençóis e travesseiros estavam amontoados num canto, como se alguém os tivesse jogado para lá, como se alguém fizesse um ninho. Isso foi o cúmulo. Pegamos nossas coisas e saímos imediatamente, não queríamos ficar ali mais um minuto. Quem dormia no quarto de baixo afirma ter visto a silhueta de alguém subindo as escadas. Um detalhe que só ficamos sabendo vários dias depois. Espero que possa contar essa história. Me perguntei se outros já passaram por isso aqui. Não sei se você pode dizer isso no episódio, mas os dados da cabana são: Condomínio Loja, Mazamitla, Jalisco Cabana, no número 9. Obrigado por estarem aqui, comunidade. Respondam nos comentários, por favor. Já estiveram em Mazamitla ou perto dali? Conhecem alguém que já foi lá? Repito que este é um primeiro episódio sobre o assunto, mas adoraríamos ter mais experiências, mais relatos, para poder compartilhar em um próximo episódio, ainda mais longo, ainda mais especial. É curioso, poucos lugares têm tantas histórias para sustentar um episódio inteiro. O metrô da Cidade do México, o Centro Histórico e outros, como a Zona do Silêncio ou Calafate na Patagônia. Diga-nos, por favor, qual seria outro lugar tão especial. Qual estamos esquecendo? Seria ótimo encontrar mais lugares cheios de histórias. Hora de seguir em frente. Seguimos com mais histórias hoje e trazemos pequenas experiências enviadas por quem as presenciou em plataformas, esperando aprofundar o tema em breve. Há mais de 12 anos algo me aconteceu em uma cabana. Jantávamos e do meu lugar eu via direto pela janela em frente à sala. Vi alguém se aproximando. No começo eu só conseguia distinguir a silhueta, mas ela estava cada vez mais perto, se aproximando da cabana, atravessou a janela e sumiu. Fiquei em choque, calado, até que a mãe da amiga da minha irmã virou-se e falou comigo. Você viu, não foi? Eu fiquei morrendo de medo. Ela era vidente e explicou que o espírito já rondava a cabana há tempos. Ela contou que um rapaz sofreu um acidente e ficou vagando. Não dormimos essa noite e no dia seguinte trocaram nossa cabana. Não sei se foi algo paranormal, mas meu marido e eu caminhávamos à noite na floresta e de repente tudo ficou tão denso que tivemos que ligar a lanterna do celular. Nesse momento, senti que ele apertou muito forte a minha mão e começou a me puxar, assustado e muito nervoso. Ele não é medroso, mas me levava rápido de volta sem dizer nada.
Eu estava todo arrepiado, principalmente pela reação dele, já que eu não tinha visto nada. Na cabana, ele confessou que entre os arbustos viu um humanoide agachado, nos observando fixamente. Como a lanterna estava acesa, a luz refletiu nos olhos dele. Ele achou que poderia se levantar a qualquer momento e nos seguir, por isso reagiu assim. Só de lembrar, ainda fico todo arrepiado. Ainda amamos ir a Mazamitla. Em uma ocasião, quando ficamos lá, meus pais viram a cabeça de uma pessoa passar pela parte de baixo de uma janela que estava a quase 3 metros do chão. A janela dava para o pátio. Meu pai e meu cunhado, ambos altos, saíram para ver se alguém havia entrado. Mas ainda faltava muito para eles alcançarem essa altura. Não sabemos o que apareceu. Ficamos em uma cabana e na segunda noite sentimos uma energia estranha. Durante a convivência, um amigo começou a gritar e chorar sem parar, apontando uma mulher muito estranha na escada. Não vimos nada, mas ele até desmaiou. Nós o deitamos e mais tarde, quando tentamos dormir, não paravam de bater na nossa janela. Não dormimos porque não deixavam. Na manhã seguinte, saímos imediatamente com a primeira luz do dia, mesmo ainda tendo vários dias pagos. Deixamos tudo, até as malas. Na última vez em Mazamitla, um amigo e eu acordamos cedo para caminhar na floresta em busca de um mirante próximo. Mesmo seguindo as instruções, nunca encontramos. O estranho foi que depois de um tempo, vimos uma velhinha vindo sozinha na nossa direção. Pensamos, o que ela faz sozinha aqui? Ao passar por ela, cumprimentamos, mas não respondeu. Ela carregava várias bolsas, uma cesta e outras coisas. O mais estranho era que ela segurava uma sacola plástica em uma das mãos, com um animal morto, algo que parecia um gato. Depois disso, e quando a perdemos de vista, achamos melhor voltar. Se você viveu uma dessas histórias ou conhece alguém que viveu, por favor, compartilhe este episódio. Direi que queremos saber mais sobre essas experiências. Seguimos com outras que nos enviaram. Isso ainda não acabou. Olá, comunidade Uriel. Espero que vocês decidam se isso foi paranormal ou não. O que posso dizer é que o que vivi com meus amigos em Mazamitla mudou totalmente como vejo histórias que antes ouvia só por diversão. Aconteceu há alguns anos. Alugamos uma cabana entre 8 pessoas, um pouco afastada do centro porque assim saía mais barato. Casa de 2 andares de madeira cercada por pinheiros altos. De dia parecia cartão postal, juro. O cheiro de resina, o sol passando entre os galhos, a neblina que subia cedo e fazia tudo parecer um filme. Mas a noite virava outro lugar completamente diferente. O silêncio lá em cima é tão denso que até o rangido da madeira parece alto demais. Na primeira noite, depois do jantar, saímos para caminhar. Éramos 3, 2 amigos e eu. O resto ficou jogando cartas e bebendo na sala. Lembro bem que o caminho era estreito, cercado de arbustos e moitas. No início apenas conversávamos e ríamos. Depois sentimos que o ar ficou frio e dava para sentir no rosto, como se surgisse uma umidade ou pressão estranha. Usamos a lanterna do celular para iluminar ao redor. Vimos algo. Translated, invalid input. Tinha algo agachado. No início achei que fosse um animal, mas era humano demais. Também
Tronco encolhido, braços longos junto ao corpo, cabeça inclinada como se nos observasse. O que me gelou foi quando a luz se moveu e bateu direto no rosto dele. Não consegui distinguir os traços. Só os olhos refletiam a luz como metal, como os de um animal no escuro. Não se mexeu, recuou ou fez barulho. Só esperava ali. A sensação foi imediata. Sentia que se dessemos mais um passo, ele ia se lançar sobre nós. Voltamos, não corremos, mas quase. Não quisemos nos mover rápido para não provocar nenhuma reação nele. Voltamos rapidamente e em silêncio para a cabana. Quando chegamos e fechamos a porta atrás de nós, respiramos como se tivéssemos prendido a respiração por vários minutos. O grupo não acreditou em nós. Falaram que era só sugestão nossa ou que vimos um tronco ou arbusto estranho com a lanterna, ou algum animal. Eles riram e trocaram de assunto. E assim, depois de um tempo, cada um foi dormir em seu quarto. Dormi no segundo andar com mais 3. Estávamos cansados, eu ainda meio nervoso e todos já tínhamos bebido algumas cervejas, então logo estávamos quase dormindo. Então começou o pior. Primeiro, um leve batido, como se alguém tocasse com os dedos na janela. Achei que fosse um galho ao vento, mas o som voltou de forma regular, como se alguém marcasse o ritmo. Um dos meus amigos, o mais próximo da janela, levantou-se irritado para fechar a cortina. Assim que fez isso, empalideceu. Vi ele recuar e ficar paralisado. Perguntei o que estava acontecendo e ele mal conseguiu dizer. Uma mão. Nós nos aproximamos por um instante. Todos sabíamos. Uma mão grande de dedos longos colada no vidro. Estava bem na altura do rosto dela, como se alguém tentasse espiar. O impossível era estarmos no segundo andar, a muitos metros de altura. Do lado de fora não havia árvores nem onde alguém pudesse subir. Ninguém se atreveu a sair para ver. Só conseguimos correr e fechar a cortina. Empurramos a cama contra a janela e tentamos dormir todos juntos com a luz acesa, e ninguém conseguiu. Pela manhã, conferimos e o muro estava limpo, sem marcas ou pegadas. A janela estava intacta. Mas a sensação de que algo da floresta nos seguiu, essa era impossível de esquecer. Nós 3, os 2 amigos com quem fui caminhar e eu, encurtamos a viagem. Ainda tínhamos uma noite paga, mas preferimos não arriscar. Arrumamos nossas coisas e voltamos para Guadalajara assim que pudemos. Até hoje, quando me lembro daquela mão apoiada na janela, sinto a mesma coisa que senti naquela noite. Que o que vimos não ficou na floresta, que nos levou até a cabana. Se tivesse achado um jeito de entrar, acho que eu não estaria aqui, contando esta história. Olá, comunidade, isso que vou contar para vocês aconteceu comigo há vários anos. Quando eu estava na universidade, eu estudava literatura e, para falar a verdade, naquela época eu estava em uma fase muito hippie da minha vida. Confiava muito nas pessoas e viajava sem planos, improvisando e aproveitando o que surgia. Meus amigos planejaram uma viagem a Mazamitla no final de semana. O plano era sair juntos, mas não consegui no horário combinado. E ao invés de cancelar com eles, percebi que poderia alcançá-los aos poucos, pedindo carona desde Zapopan. Para mim era parte da aventura. Os primeiros trechos foram fáceis, as pessoas me davam carona rapidamente até que cheguei a um ponto onde o caminho foi ficando mais deserto. Escurecia e ninguém me dava carona. Quando um senhor parou, fiquei muito grato.
Era um homem grande e sério que transportava mercadorias numa caminhonete velha. Ele disse que podia me levar até Mazamitla. Isso foi conveniente, o caminho ainda era longo, mas parecia que a caminhonete ia parar a qualquer momento. E sim, a alguns quilômetros de chegar, ela quebrou. Ficamos lá no meio da estrada tentando empurrar e mexer no motor. Eu não podia deixá-lo sozinho, embora algumas pessoas que passaram tenham nos oferecido carona. Então fiquei ajudando ele como pude até que, depois de algumas horas, não sei como, não sei o que mexemos, mas conseguimos ligar de novo. Chegamos a Mazamitla, já passava das 10 da noite. Meu celular já estava desligado fazia muito tempo, então nem tinha como avisar. Meus amigos me esperavam às 7 no quiosque do centro, mas já tinham ido embora. Procurei onde carregar o telefone, mas tudo estava fechado e ninguém me deixou conectá-lo. Encontrei pessoas que vinham de vender coisas, empurrando uma mesinha de madeira com rodinhas. Já voltando para casa, eram 2 irmãos, um homem e uma mulher, de uns 30 e poucos anos. Perguntei se eles sabiam onde eu podia carregar meu telefone e, sem hesitar, me disseram que eu podia acompanhá-los até a casa deles, que lá eles me ajudariam. Eu, com toda a confiança que tinha nessa fase de trabalho da minha vida, simplesmente aceitei. Enquanto caminhávamos, perguntei se não era estranho um desconhecido ir tão tarde à casa deles. A mulher atrás de mim sussurrou que não havia problema, que os 2 estavam sozinhos desde que a mãe deles tinha morrido, que eu podia ficar o tempo que quisesse, até de noite. A cama da mãe dele estava vazia há muito tempo. A casa dele, antiga e espaçosa, ficava perto do centro e tinha móveis que pareciam não ser movidos há anos. Sentei-me à mesa de frente para um corredor que dava em um quarto escuro. Lá me deixaram conectar o celular. Conversava com eles distraidamente enquanto tentava ligar o celular, até que de repente ouvi algo. Uma voz vinda do quarto atrás de mim, seguida pelo som de alguém se levantando, arrastando os pés na minha direção. Por educação, não virei na hora. Antes disso, vi o rosto da mulher à minha frente. Ela estava pálida, olhos arregalados, como se visse algo terrível. O homem se levantou de repente e gritou em direção ao quarto: "Mãe, vai pra lá, por favor, a gente já vai." Senti um arrepio pelo corpo. A mulher à minha frente me olhou tentando disfarçar. Ela me disse com voz trêmula para eu não ligar. Perguntou como estava meu telefone, que eu podia deixá-lo ali carregando e ficar se quisesse. Disseram que eu podia dormir ali e me dariam jantar. Mas então a tela do meu celular ligou. Enviei uma mensagem rápida aos meus amigos: "Já cheguei, encontro vocês no quiosque, não saiam." Não esperei a mensagem enviar ou carregar. Agradeci aos irmãos e me levantei para ir embora. O homem tentou me impedir, pediu que eu ficasse, mas eu não queria permanecer ali nem mais um segundo. Saí quase correndo. Ouvi passos atrás de mim. O homem saiu na rua gritando para eu esperar. O celular, como se fosse de propósito, desligou de novo. Não tive outra escolha a não ser continuar correndo no escuro. Ao chegar ao quiosque, após o que pareceram horas, meus amigos já estavam lá. Foram jantar para eu chegar, mas nunca saíram do quiosque. E vocês não imaginam o alívio que senti ao vê-los. Contei a eles o que tinha acontecido, embora eu não saiba se eles acreditaram totalmente em mim. Até hoje penso naquela noite, na voz que vinha daquele quarto, na forma como algo vinha cambaleando até mim, e como aquele homem a chamou de mamãe. Nessa viagem, isso não foi tudo que me aconteceu. Em breve, espero contar a próxima história, que é longa.
Comunidade, obrigado por continuarem por aqui. E aqui estão os 10 ganhadores dos livros do episódio de 2 milhões. São 5 em edição especial e 5 em primeira edição. E as primeiras pessoas a nos contatarem serão as que poderão escolher qual dos dois querem. Os vencedores são Maria Luísa Vega Ângeles, Mário R. Medina, 6842, Carlos Contla, 3591, Laura Salcedo, 3949, Akatsin, 18, Cláudia Riocheda, Ifen, C6M, Maria Mora 7402, Lupita Sotelo 7, 255, Rocio Torres 83, 88 e @Paletas Gênesis. Os nomes aparecem na tela. Entrem em contato comigo pelo meu relato da noite @gmail.com, pois sempre há pelo menos um vencedor que não reivindica o prêmio. Por favor, escrevam para nós para enviarmos o livro de vocês o mais rápido possível. Lembrem-se, para qualquer canto do mundo onde vocês estiverem. Obrigado por continuarem aqui e fazerem parte da comunidade. Em breve trago mais relatos da noite